Abrir o Salmo 106, eu estou a partir do verso 6, tá? Versículo 6, olha o que diz o texto. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Bendito Deus, abençoa-nos uma vez mais essa noite, quando meditaremos na tua gloriosa palavra. Fala aos nossos corações, toca nas nossas feridas, constrange-nos, Senhor. Fala abertamente, porque não temos nenhum motivo para tentar obstruir aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Seja o que for, trata, Senhor. Porque colocar dedo na ferida, porque espremer as chagas, tomar remédios amargos são importantíssimos para uma vida saudável. É isso que tensionamos. Ajuda-nos, dá-nos a tua graça para isso. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu coloquei como tema da nossa meditação nessa noite, mas ele os salvou. Basicamente, se você notar, essa é uma frase que aparece no verso 8, né? A gente vai caminhar 6, 7, 8, ele faz um contraste aqui por demais importante para deixar bem claro que apesar de todas essas coisas, mas ele os salvou. Eu tomei isso como base da minha meditação nessa noite e quero transcorrer através dela nos pontos que discorrerei. Então somente 3 nessa noite, tá bom? Primeira frase que eu gostaria, olha como o slide está bonito, não está? Primeira frase que eu gostaria de iniciar hoje é do Josemar Bessa, teólogo congregacional, que certa vez disse assim: Deus ainda será Deus amanhã, descanse. Sabe por que isso aqui é importante na nossa discussão ou na nossa argumentação dessa noite? É porque o povo de Israel, ele desfrutou de muitas coisas boas, de muitas coisas maravilhosas da parte de Deus, mas eles não acreditaram, ou pelo menos desconfiaram que o Deus que operou no passado, ou que operou em ocasiões, né, bem próximas, né, ontem, poderia atuar hoje, ou poderia fazer com que eles vencessem os obstáculos, especialmente porque muitas vezes o socorro divino não chegava na hora que eles tensionavam, na hora que eles queriam. Então essa meio que demora, e se encontrar num contexto extremamente delicado, o povo começava a se rebelar contra Deus, como se Deus tivesse propósitos levianos ou propósitos maléficos para com aquele povo. E aí, dentro dessa ocasião, ou dentro desse cenário, eu gostaria de iniciar com essa frase. Porque se você desfrutou do cuidado de Deus ontem, se você desfrutou de belas experiências com o Senhor ontem, esse mesmo Deus continua, e Ele continua com o mesmo poder, Ele continua com a mesma misericórdia, Ele continua com a mesma graça, só que não é você que faz a agenda dEle. Aí eu não sei se você fica feliz com essa notícia. Ele é quem faz como quer, da maneira que deseja, da forma que Ele acha melhor, e é por isso que às vezes a gente fica meio que com o coração apertado. Esse é um primeiro ponto que eu queria e gostaria de destacar. Escute, o pecado aqui do povo de Deus é realçado num tom de confissão. E o Salmo de número 106, ele descreve a misericórdia de Deus ao longo da história de Israel, apesar da pecaminosidade do povo. Então o povo pecava, mas Deus ainda continuava a demonstrar misericórdia. É mais ou menos o que acontece comigo e com você. A gente peca, a gente falha, a gente quebra a lei do Senhor, a gente faz o que não deveria fazer e Deus com a sua misericórdia se renova cada manhã. Ele se compadece de cada um de nós e assim a gente está vivo aqui ainda hoje para escutar as suas orientações. Primeiro ponto da minha meditação com os irmãos nessa noite é que, mas Ele os salvou, aí é, apesar de nós. Apesar de nós, Ele nos salvou. Se não, veja, eu estou no verso número 6, por favor me acompanhe. Ele diz assim, pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade,
procedemos mal. Aqui tem o início da confissão, que ela vai ser longa, vai ser o Salmo de número 106, ela é longa e particular, e veremos os pecados deles adiante no decorrer do Salmo. Aqui o autor, ele olha um pouco para trás, para encontrar a influência que pode ser tanto para o bem como para o mal. E aqui você que é pai, é importante você lembrar dessa verdade. A sua influência na vida dos seus filhos, ela será tanto para o bem como ela será para o mal. Porque o modelo posto pelos pais é de onde vêm as imitações que muitas vezes os filhos acabam fazendo. Por mais que sejam novos no ato, eles são velhos no exemplo. Por isso que o texto diz, nós pecamos como os nossos pais. E quando ele usa essa expressão, ele está simplesmente agravando as ofensas que esse povo fazia para com Deus ou contra Deus. Pois os pais, eles deveriam servir como um grande modelo para a geração seguinte. Eram os pais que seria de maneira muito perspicaz e influente um belo padrão para que essa geração continuasse a servir a Deus, continuasse dedicada ao Senhor, continuasse buscando ao Senhor e desfrutasse das bênçãos derivadas de uma vida de um bom relacionamento com Deus. Mas foi o contrário que aconteceu. E essa é a minha primeira lição com você aqui nessa noite. Você que é pai, seja um bom modelo para o seu filho. É disso que o seu filho precisa, porque de modelo ruim está assim, ó. A televisão tem um monte de modelo ruim. Os joguinhos no tablet do filho vai ter um monte de modelo ruim. Ele vai para a escola e vai se deparar com um monte de modelos ruins. Você precisa ser o bom modelo que o seu filho com segurança há de seguir. Ou você é daquele que diz assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não deve ser assim. Eu lembro que, inclusive, a escola onde era esse prédio ocupado, ela tinha um slogan, que é a Escola Petrônio Figueiredo, né, não tem um royalties lá, mas ela tinha um slogan que dizia exatamente assim, ó, filhos imitam os pais, por isso que bons exemplos são fundamentais. E é isso. Por isso que nós precisamos dar bons modelos, bom padrão para o nosso filho, para que à medida que eles nos imitem, eles possam ser instrumentos, uma replicação do que o pai é dentro de casa. Os filhos estavam imitando os pecados dos pais. Thomas Watson, famoso pregador inglês do século XVII, ele disse uma das coisas mais lindas que eu já escutei no que tange a pais e filhos. Ele disse certa vez assim, pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Pais cristãos se esforçarão para que os seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. O meu desejo é que o meu filho seja mais filho dele do que meu. Seja mais parecido com ele. E como é que ele será mais parecido com Deus? Quando vê no pai dele a semelhança do Pai do céu. Por isso que Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É por isso que você que é pai, escute, você não caiu de paraquedas aqui hoje não. Você vê porque você precisava escutar exatamente isso, se porventura você está sendo um mau modelo para o seu filho. Tem filho que na verdade é o modelo para o pai. Inverteu todas as coisas. Você precisa entender que Deus lhe constituiu como pai, mãe, pais, para que vocês sirvam de modelo seguro, para que os filhos de vocês possam caminhar com segurança nessa estrada espinhosa que temos caminhado. Além disso, nós temos algo interessante aqui no verso 6. Escute, é que a confissão do pecado é a maneira de assegurar, presta atenção nisso, a confissão do pecado é a maneira de assegurar uma resposta positiva à oração que foi feita no verso 4. Lembra? Está fácil você lembrar, dá uma olhada lá, verso 4, olha o que ele diz. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. A confissão de pecado é a maneira de você assegurar uma resposta positiva à oração, salva-me, Senhor. A confissão é a maneira que Deus chega, é o caminho que Deus percorre para salvar-nos. Deus visita com sua salvação a alma que reconhece a sua necessidade de um Salvador. E preste atenção numa coisa bem interessante, porque o autor, ele expressa ênfase na confissão, quando ele repete por 3 vezes que eles erraram. Primeira, verso 6, pecamos
como nossos pais. Segunda repetição do erro, cometemos iniquidade. Terceira vez que ele fala a mesma coisa, procedemos mal. Então aqui ele está deixando muito claro: Senhor, nós erramos e feio. Nós erramos feio. Em seguida ele diz o que os pais fizeram. O que foi que os pais fizeram? Está aí, continue, verso número 7, olha o que ele diz. Verso 7, olha o que ele fala lá. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Olha que coisa impressionante, escute isso. Os israelitas viram as pragas milagrosas, lembram? A gente até falou nisso em salmos anteriores, salmo número 105, a gente tratou delas. Eles viram as pragas, eles viram noite tornar-se dia, água clara se tornar em sangue, gente com úlceras lá, gafanhoto, rã, 10 pragas findando com a praga da morte dos primogênitos. Eles viram essas pragas milagrosas e Deus o tempo todo dizia que era exatamente Ele que estava realizando cada uma delas. Eles viram, mas foram ignorantes a elas, pois eles foram incapazes de perceber o desígnio de amor de Deus ao enviar as pragas, suas profundas lições, sejam morais ou espirituais, a revelação do poder e da justiça divina em cada uma delas, e que este mesmo poder estaria atuando ao longo da caminhada. Eles não entenderam isso. Assim como Deus os arrancou do Egito, Ele também os libertaria da perseguição dos seus inimigos. Ele daria vitória em seus novos obstáculos. Ele supriria as suas necessidades. Por quê? Porque Deus já tinha dado uma grande demonstração do seu poder quando arrancou a contragosto do faraó aquelas pessoas lá do Egito, tendo que enviar 10 pragas. Se tivesse que enviar mais, ele enviaria. Não foi necessário, porque aí ninguém aguentou mais, porque aí tocou numa das coisas que nós mais amamos, que é a nossa casa, os nossos filhos. Então note que eles herdaram de seus pais muitos pecados, mas pouca sabedoria. Por isso que é ruim, um exemplo ruim de pais, um modelo ruim, né, de pai e mãe. É terrível, porque os nossos filhos podem replicar exatamente o que nós fazemos, ou replicarão. Mas note que o salmista reprovou pelo menos 2 coisas. Verso 7 ele diz: não atentaram. Continuando no verso 7 ele diz: não se lembraram. Ele reprova entendimento e memória. Quando você não atenta, você não lembra. E olhe que a questão não é porque foram poucas misericórdias. Note, está no verso 7 ainda. Olha a parte B do verso 7, ele diz assim, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Multidão. Meus irmãos, isso aqui é assustador. É impressionante como nós esquecemos das misericórdias de Deus. Quer ver? Você já está acostumado, porque eu toco nisso de vez em quando. Variavelmente a gente toca nesse aspecto. Você teve mais um dia de vida hoje, não foi? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Lamentações 3 diz que as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você teve mais um dia de vida hoje. Quantos você já teve ao longo da sua vida? Quantos dias de vida você já teve ao longo da sua vida? Multiplica aí pelos anos que você tem. Misericórdia de Deus. Você já fez provavelmente mais de uma refeição hoje. Foi ou não foi? Ok, quantas você já fez ao longo da vida? Você consegue lembrar? Tem alguns que fazem mais do que devia, não é verdade? Quantas você já fez? Misericórdia de Deus, sustentando você. Você já respirou muitas vezes hoje, não já respirou? Quantas vezes você já respirou ao longo da vida? Você já se vestiu hoje? Você já enxergou hoje? Você já andou hoje? Você já ouviu hoje? Você já sentiu o seu paladar hoje? Suas mãos já apalparam algo hoje? Quantas vezes seus órgãos funcionaram perfeitamente? Quantas vezes Deus lhe deu saúde? Quantas vezes você já voltou para casa porque você tem uma casa para morar? Quantas vezes você já voltou para casa e deitou numa cama porque você tem uma cama para dormir? Quantas vezes você já chegou aqui porque você teve um transporte que lhe locomoveu, que lhe trouxe até aqui? Quantos recursos financeiros você já teve para suprir as suas necessidades?
Família, você provavelmente tem uma. Momentos de alegria, quantos nós já desfrutamos de igreja, de irmãos. Todavia, escute, caso uma coisa que você tanto quer, você não consiga, você esquece toda essa multidão de misericórdia que Deus já derramou sobre a sua vida. E é como se Deus nem se importasse com você. E aí caímos num pecado chamado pecado da ingratidão. E o texto diz algo interessante. Se não, veja, o final do verso 7, olha o que ele diz. E foram o quê? Rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Foram rebeldes. Onde é que estava a rebeldia desse povo? Está aí, ó. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. É uma rebeldia contra a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus quis mostrar sua bondade, lembre do povo de Israel, e aqui a gente está caminhando neles, né? Quando Deus quis mostrar a sua bondade, Ele comandou as hostes do céu. Nuvens acompanhavam esse povo no deserto, fogo para aquecê-los. Ele deu ordens a todo o sistema da natureza quando enviava pragas, úlceras, gafanhoto, rã, para cumprir um desígnio de bondade para com esse povo. Sendo assim, escute, as experiências tão amáveis de tanta bondade não é um grau de ingratidão mais elevado do que o céu e mais profundo do que o mar que eles atravessaram? Outra coisa, as antigas misericórdias do Senhor não fortaleceram a sua confiança durante os problemas presentes. Veja, isso é rebeldia. Por quê? Porque eles simplesmente desprezaram as misericórdias do passado, quando na verdade elas deveriam ser instrumentos para fortalecimento nas experiências do presente. Portanto, os problemas presentes revelaram desconfiança, revelaram descrença, como asseguram outra passagem da Escritura, exatamente falando sobre isso. Veja, Êxodo capítulo de número 14, ele diz assim, ó, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Eles estão dizendo mais ou menos assim, o Senhor nos tirou, e nos tirou para quê? Para que a gente morra aqui? Eles não estavam confiando que o mesmo poder que atuou enviando as pragas era o poder que havia de atuar na caminhada deles até chegar à terra prometida, e lá também sustentando eles. Foi outro ato de rebeldia. Portanto, escute, as misericórdias ou as antigas misericórdias, quando são esquecidas, elas dão lugar à descrença, elas dão lugar à desconfiança, como se todo o poder de Deus não pudesse remover o obstáculo seguinte que estamos diante de nós. E aqui vem um ponto interessante. Então, mesmo diante de tantas misericórdias e de tanta rebeldia desse povo que olha para tudo isso, todas as bênçãos que Deus deu, fecha os olhos, esquece toda a bondade de Deus, diante de tanta rebeldia, o que é que o Senhor fez? Os destruiu? Não. Diz o texto, apesar de toda a sua injustiça, apesar de toda a sua ingratidão, apesar de toda a sua rebeldia, chegamos no ponto 2. E o ponto 2 é dizer que Ele os salvou por causa dEle mesmo. Porque Ele é um Deus gracioso. Se não, pule comigo para o verso 8. Olha o que diz. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Veja que as maravilhas da graça divina são exibidas de maneira mais impressionante pelo fato de Deus salvar um povo rebelde. Deus salva gente rebelde. E aqui algo muito interessante fica claro. Escute isso. Ele não conseguiu encontrar nenhum mérito humano para agir. Ele olhou assim para essa turma toda, como olhou para cada um de nós e só viu rebeldia. Só viu gente que não queria absolutamente nada com ele e se rebelava contra ele. Ele a descobriu como? Olhando para si mesmo. Ele descobriu na sua própria glória. Por isso que ele diz assim, no seu nome. É mais ou menos assim, deixa eu tentar deixar isso mais claro para você. Se um médico só curasse um homem que tivesse, por exemplo, dor de cabeça, ou dor de dente, ou outro que tivesse um resfriado, ou alguma doença inferior ou menor, isso não mostraria a grande perícia, a grande excelência daquele médico. Mas quando alguém está perto da morte, quando alguém está prestes a morrer, ou ao olhar da razão, está além da recuperação, se o médico, por meio da habilidade que ele porventura tenha,
traga cura para aquele indivíduo, isso mostra a perícia e a excelência do médico. Ora, escute, se Deus só curasse e salvasse um povo que fosse menos malvado e perverso, ou que fosse realmente um povo bom, onde surgiria a excelência da misericórdia divina? Mas quando um povo que está perto da morte, preso à cama, por assim dizer, e o Senhor, pelo seu amor espontâneo, pelo seu nome, levanta-o e o cura, um povo indigno de receber algo da parte de Deus, isto expõe a glória da misericórdia divina. Foi dito isso exatamente no versículo precedente, verso 7. Foram rebeldes junto ao mar Vermelho, quando as águas se levantaram como paredes, coisa que ninguém nunca tinha visto algo do tipo. Foi a primeira vez que aconteceu algo tão extraordinário. Eles viram águas abrirem-se e se tornarem como paredes à esquerda e à direita. Ninguém jamais tinha visto isso antes. E viram o poder infinito de Deus conduzindo ou transformando aquilo ali em terra seca. Então eles se rebelaram no mar Vermelho. E no entanto, apesar de tudo isto, o Senhor o salvou. Por isso que diz assim, mas, verso 8, mas, porque ele não cobriu os israelitas. Essa é uma pergunta interessante. Por que o Senhor não cobriu os israelitas como ele fez com os seus inimigos? Por causa da descrença e da murmuração dos israelitas. A resposta, o salmista nos conta, é por amor do seu nome, verso 8. Deus não fez isso por amor do seu nome, por um pacto que tinha feito com esse povo. E aqui eu quero dizer uma coisa bem interessante, é que o poder da graça de Deus em perdoar o pecado e em poupar os pecadores, discute isso, deve ser tão admirado como o poder de Deus em dividir as águas, intervindo na história da natureza. Eu vou repetir isso. Eu espero que você guarde no coração. O poder da graça de Deus em perdoar o pecado e em poupar pecadores deve ser tão admirado como o poder do Deus da natureza em dividir as águas. Você fica encantado com a história de um Deus que divide as águas. Você deveria ficar tanto quanto com um Deus que salva gente rebelde como a gente. O encanto deveria ser o mesmo. Agora observe, verso 9, olha o que ele diz. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Olha que coisa interessante aqui. Esse é um momento desesperador, Camila. No momento desesperador ao qual o salmista aqui se refere, Hugo, o povo de Israel não se lembrou da bondade de Deus, nem de suas promessas. E o que eles entraram? Ou o que aconteceu com eles? Eles entraram em pânico. Por quê? Porque eles não acreditavam que o Deus de bondade poderia exercer bondade de igual forma nesse instante. Contudo, o mal ouviu a sua voz e obedeceu. Agora aqui é uma das coisas mais intrigantes, porque o poder pelo qual Deus atua é muito misterioso, pois ele faz com que até mesmo coisas que são destituídas de senso obedeçam instantaneamente à sua vontade. O mar secretamente foi repreendido de tal modo que as águas puderam ouvir a sua voz, mas os homens não. É misterioso, é algo grandioso, mas ele é quem tem poder para fazer esse tipo de coisa. O caminho para Canaã, a famosa terra prometida por Deus a um povo que estava cativo no Egito, passava pelo mar, e o mar que não se atreva a ser empecilho até chegar à terra prometida. Isso aqui nos ensina algo fantástico. É que qualquer que seja o obstáculo rumo à terra prometida, o meu e o seu Senhor haverá de abrir caminho. Isso é a confiança nossa, ou esta é a nossa confiança, é de que não repousa nas nossas habilidades, mas na habilidade daquele que nos conduz. O mar abriu o caminho imediatamente.
Escute, o que fora certa profundeza de águas era agora um deserto fácil de ser atravessado a pé. E nisso temos algo importantíssimo. É que Deus, através dessa experiência fantástica, encorajou-os a dar passos num obstáculo intransponível, a adentrar nele, a dominar seus temores. Você já pensou nisso? Essa é a minha segunda lição dessa noite. É que eu quero fazer uma pergunta a você: quais são os seus maiores temores? Quais são os seus maiores desafios? Talvez nós daremos passos dentro dos nossos maiores temores. É o que esse povo está fazendo aqui. Talvez nós percorreremos neles, sendo conduzidos por meio deles. É aquela história que a gente costuma dizer, né? Deus nem sempre tira do caminho aquilo que nós tanto desejávamos que Ele tirasse. Mas Ele nos faz atravessar e nos dá grandes experiências neles, nelas. É possível Deus fazer isso. Veja verso 10, por favor. O que é que Ele diz? Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Lembre, Faraó foi afogado. O poder do Egito foi tão abalado que durante os 40 anos em que Israel vagou pelo deserto, nunca foi ameaçado pelos seus antigos opositores. Deus exterminou todos eles. Pule para o verso 11, olha o que ele diz. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Sabe o que ele está tentando nos dizer? É que Deus nunca faz nada pela metade. O que Deus começa, Ele leva até o fim. Novamente, o fato de Israel ter visto a inteireza da justiça divina e a perfeição da fidelidade divina é que tornava o pecado deles ainda mais grave. É como se Deus dissesse assim: vocês não viram o que eu fiz lá no Egito? Lembra das pragas, lembra de tudo que aconteceu, lembra a maneira poderosa. Vinha tudo sobre os egípcios, mas sobre a casa de vocês não acontecia nada. Vinha a praga sobre as rãs, os palácios estavam encharcados de rãs, de gafanhotos, mas na casa de nenhum de vocês acontecia isso. Será que vocês não lembram dessas experiências que nós passamos juntos? Que eu estava intervindo em todo o contexto, em toda a situação. O povo eclipsou a memória. Eles não relembravam mais. Deus, assim, fazia com que esse pecado deles se tornasse ainda mais grave. Mas Deus estava deixando muito claro nas experiências lá atrás. É que Deus sabe muito bem quem é o seu povo. E que Ele não confunde A com B. O Mar Vermelho, que foi passagem para eles, foi túmulo para os egípcios. E aí lembre, Êxodo 14, verso 28, que diz assim: e voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. A pergunta é: como eles não confiaram em Deus para o restante da caminhada? Como, se eles tiveram as provas mais contundentes do cuidado e da intervenção de Deus na vida deles, como eles não confiaram em Deus para o restante da caminhada? E a pergunta não é só para eles, é para a gente também. Você confia em Deus para o restante da caminhada? Que a gente costuma, descer a lenha no povo de Israel. Como é que pode? Mar Vermelho, como é que pode? Pragas, todas essas coisas, esse povo, você é desse jeito ou não? A gente é dessa mesma forma. Porque a gente já teve grandes experiências com Deus. Quem aqui já não teve intervenções de Deus e que no fim dela a gente não tinha recurso, a gente não tinha força, a gente não tinha habilidade? Quando ela findou e a coisa foi solucionada, você diz assim: nossa, que coisa maravilhosa, olha o que Deus fez. Mas aí a gente se depara com outra situação no futuro. E aí a gente já não lembra mais, ou já não confia tanto, ou já não tem mais a esperança que nós tínhamos outrora. A gente age da mesma forma, mas nós deveríamos lembrar das multidões de suas misericórdias e ter o coração aquecido por elas. Terceiro ponto dessa noite. Já falamos que Ele nos salvou apesar de nós, que Ele nos salvou por causa dEle,
E que, por fim, é preciso reconhecer essa verdade. Estou no verso 12, por favor, me acompanhe. Ele diz assim, então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Isto é, eles creram na promessa, talvez como eu e você, quando a viram cumprida. Aí eles creram. Você percebeu? Eles creram na promessa quando a viram cumprida, mas não até então. Escute, o verso 12 está sendo levantado aqui, mas não em favor do povo de Israel, mas para a vergonha deles, para aumentar a culpa desse povo, que não estava confiando em Deus. Aqueles que não creem na palavra do Senhor, até verem ela realizada, eles não creem de fato na verdade de Deus. Que não acreditaria tendo o fato diante dos seus olhos. Como eles não poderiam fazer exatamente isso, acreditar na promessa? Os egípcios fariam a mesma coisa. Eles fariam a mesma coisa, eu estou diante do fato concreto. E veja, verso 12, ele diz uma coisa interessante. Então creram nas suas palavras e cantaram louvor. Eu quero convidar você para esse texto aqui. É o Êxodo 15. Êxodo 15, verso 1 a 19. Salte comigo aqui para Êxodo 15. Porque esse cântico do verso de número 12 é certamente o cântico de Moisés, lá em Êxodo capítulo de número 15. Mas primeiro eu quero que você olhe comigo, Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo número 14. Qual é o tema que separa aí o verso 14 do 15? Como é que está na sua Bíblia aí em negrito? Como é que está? A passagem pelo meio do mar, é isso? Então agora olhe para o tema em negrito que separa o verso 25 do 26. Qual é? Isso, os egípcios perecem no mar. Agora veja comigo o final do capítulo 14. O final é verso 30 e 31. Me acompanhe. Ele diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora veja o tema em negrito que divide o capítulo 14 do capítulo 15. Qual é? O cântico de Moisés, que é o cântico do Salmo 106, verso 12. O que Moisés cantou lá no verso 12? Ou que cântico foi esse do verso 12? Foi esse aqui. E eu queria vir com você para que a gente possa vislumbrar um pouco do que Moisés cantou à luz da promessa cumprida. Veja o que diz o verso número 1. Estou no verso 1. Olha o que ele diz. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor, por quê? Porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Verso 4, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram. Vagalhões cobriram é águas profundas. Essa expressão, vagalhões cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar, ou seja, com forte sopro, resfolgar. Das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões, lembra o que é? Águas profundas. Vagalhões coalharam-se, isto é, congelaram-se
no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Escute agora o que ele diz, verso 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre ele cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Verso 17: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Verso 18: o Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Observe uma coisa linda que eu julgo ser linda aqui. Observou a forma graciosa e misericordiosa com que Deus, às vezes, escute, silencia a descrença de seu povo e transforma os temores deles em louvores. Olha que coisa linda é isso. É que Deus, volta a dizer, de forma graciosa e misericordiosa, às vezes, silencia nossa descrença e transforma nossos temores em louvores. Depois de uma experiência tão impactante como essa, mar aberto, inimigos destruídos, um cântico extraordinário desse: o Senhor reina sobre tudo, o Senhor é espetacular, está todo mundo tremendo de medo do Senhor. Agora esse povo voa, é ou não é? O que você conclui? É que esse povo agora ninguém segura. É que esse povo, diante das estupendas experiências que eles tiveram com Deus, não há mais espaço para desconfiança ou descrença. Será? Eu só convido você para voltar para o Salmo 106. Porque a gente foi para o cântico com o coração aberto de tanta coisa que eles compreenderam ali de Deus. Mas volto para o Salmo 106. E aí venha junto comigo para a gente ver se esse povo decolou, enfim. Se esse povo voou, se esse povo realmente agora ninguém segurou. Joga os olhos para o verso 13. O que é que diz? Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Verso 14. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Olha que coisa. Verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Quão curta é a vida da gratidão. Quão curta é a vida da crença e da adoração a Deus. Quão indesculpável era a rebeldia que no instante pudesse esquecer os benefícios extraordinários que os nossos próprios olhos viram. Não foi nem ninguém que disse. É uma gratidão que lembra a alegria demonstrada por uma criança. Você que tem criança ou já teve experiência com criança sabe muito bem. Quando ela recebe um presente brilhante, né? Aquele sapato que pisa assim e as luzes começam a acender. Ou aquela motoca que você liga o carro, que faz o barulho e o giroflex da viatura começa a ficar brilhando. Ele recebe com alegria, se agrada durante uma hora, só que o encanto
ele simplesmente é um encanto de novidade e rapidamente ele desaparece. O presente é posto de lado com uma terrível indiferença. E você que se ferrou todinho para comprar um negócio caro, já vê que não está nem valendo mais a pena. A mão que ofertou foi esquecida. Que uma exibição destas maravilhas deva produzir em nós uma impressão, pelo menos temporária, em nossas mentes, não é mais do que poderia ser naturalmente esperado. Qualquer um, diante do que os olhos contemplaram, teria um impacto de imediato daquilo que viram. Por um momento, parecem os corações amolecerem. Sentimos e estamos prontos a reconhecer que Deus é bom, que Deus é compassivo, que Ele deve ter uma retribuição desse amor que Ele deposita, ou que Ele derrama sobre nós. O problema é que nós esquecemos rapidamente das suas misericórdias. Deixa eu encerrar minhas palavras com uma história que certa vez vi e acho que é importante no que a gente tratou nessa noite. Conta a história que um homem andava profundamente perturbado com os seus pecados e que certa noite ele teve um sonho em que via Jesus sendo brutalmente açoitado por um soldado. A cada golpe cruel que atingia as costas de Jesus, ele podia ver com extrema nitidez as novas e terríveis marcas que se somavam às anteriores. E conta que ele ficou extremamente perturbado com a cena. Não podendo mais suportar aquilo que os seus olhos viam em sonho, ele agarrou aquele soldado por trás e, tentando impedir que ele baixasse o braço para aplicar o próximo açoite na pessoa de Jesus, neste momento, o soldado se vira para aquele homem e, ao se virar, ele fica espantado, porque o rosto que ele viu, o rosto do soldado, era o seu próprio rosto, era ele mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute, não esqueça a maior de todas as bênçãos que Deus nos deu. A salvação eterna na pessoa bendita de Jesus. Foi você, foram os seus pecados. Foi por sua causa que ele recebeu toda a ira que lhe estava reservada. Não se assombre, o rosto lá é o seu. Cada ira derramada, cada açoite, cada ato terrível quanto o ser mais amoroso desse vasto universo tem o seu rosto, tem as suas mãos, tem a sua ação. Não esqueça, Ele lhe deu a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna. Não esqueça da multidão de suas misericórdias que Ele derramou sobre você. Sabe por quê? Você não deve se esquecer do maior de todos os presentes e da multidão das misericórdias que Ele tem lhe concedido ao longo de sua história. É para que a sua gratidão não tenha vida curta. E não somente isso, para que nunca esqueçamos que o gracioso poder que nos arrancou do Egito será o mesmo poder que nos acompanhará ao longo da trajetória. E é por essa razão que você nunca deveria desacreditar nem perder a esperança. Porque se Ele fez o que era mais complexo, mais difícil, que foi arrancar o povo do Egito, a condução até chegar à terra, o mesmo poder haverá de operar. Será assim na nossa vida. Só não esqueça, para que a gratidão não tenha vida curta. E que você lembre que o poder que nos salva é o poder que nos sustenta. Não murmure. Não perca a esperança, nem tampouco a gratidão. O Deus que começa, termina.
o Deus que arranca com dois. E só para quando chegar onde devemos chegar. Baixe sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Deus de toda graça, louvamos o Teu nome. Louvamos porque o Senhor tem nos assistido, como só o Senhor sabe fazer. Perdoa-nos quando muitas vezes, por mero capricho, por coisas que talvez nós queríamos, mas o Senhor não nos quis dar ou não nos deu naquele momento. Nós murmuramos contra o Senhor. Nós desacreditamos que o Deus que teve poder para abrir mar vermelho não tem poder para fazer muitas outras coisas na nossa vida. É verdade, poder não lhe falta. Capacidade é o que o Senhor mais tem. O fato é que nem sempre o Senhor quer fazer o que queremos. E quando esses desejos e essas vontades entram em colisão, nunca é demais lembrar, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Como muitas vezes dizemos, Senhor, faça a tua vontade. E ao fazer a tua vontade, e muitas vezes a nossa não será satisfeita. Mas nos ajuda a entender que a tua é muito melhor que a nossa. Que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Que o Deus que nos arrancou do tão temido Egito é o Deus que tem nos acompanhado ao longo da trajetória. Conforme iniciamos a nossa meditação, Deus ainda será Deus amanhã. Descansemos confiantes, sem qualquer ingratidão, sem qualquer murmuração, mas com um coração que é grato, porque não deixou de lembrar da multidão de misericórdia que já foi derramada em nossas vidas. Para a glória e louvor do Teu nome, assim te oramos, no nome de Jesus. Amém.